principais dificuldades que um candidato à medicina enfrenta no vestibular. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você, candidato, candidata, que quer passar no vestibular de medicina em menos de um ano. E nós vamos falar de um tema hoje muito bacana. Quais são as principais dificuldades que um candidato enfrenta na hora do vestibular? Mas mais do que falar sobre as dificuldades, gente, para a gente resolver um problema, a primeira coisa é conhecer o problema. Eu tenho que saber que aquilo existe. Se eu conheço o problema, é muito mais fácil eu conseguir resolver. Então, qual que é a ideia desse vídeo aqui? É mostrar quais são as principais dificuldades, e são reais, elas existem, e como que a gente vai fazer para resolver isso e que isso não seja uma dificuldade minha. Isso é uma dificuldade para 98% dos candidatos, mas não vai ser minha. Quero fazer parte dos 2% que são aprovados. Você sabia disso? Coloca aqui pra mim se você sabia dessa curiosidade. Somente 2% dos candidatos que prestam vestibular de medicina têm chance de ser aprovados, né? São os aprovados. Primeira dificuldade, gente, todo mundo fala muito sobre isso. Concorrência. Concorrência acirradíssima. A primeira dificuldade que muitos alunos têm no vestibular é o seguinte: tem vestibulares, tem 300 por vaga, 350 por vaga, 200 por vaga. Isso é uma concorrência gigante. Nós temos um vestibular com 90 vagas e 20 mil, 25 mil inscritos. Não é fácil. Mas nós temos 90 vagas. Por que não o seu nome lá na lista? Por que não você como aprovado? Você não é pior que ninguém, nem melhor que ninguém. Todos nós temos a mesma capacidade de estudar o que precisa ser estudado e conseguir aprovação. Por que não você? Essa concorrência, ela é real, ela é pesada em várias provas, mas, Débora, eu não tenho como resolver isso. Não, você não tem como resolver, não tem como diminuir a concorrência. Se você quer uma faculdade boa, uma faculdade de nome, que é reconhecida, você vai ter que passar por essa concorrência. A questão aqui é a seguinte: o que os candidatos que passam tem de diferente dos candidatos que não passam? Débora, ele estudou mais. Não necessariamente. Débora, ele é CDF. Não necessariamente. Débora, ele é mais esperto? Não necessariamente. Ele tem alguma coisa que os outros que não passaram, que talvez sejam mais inteligentes que ele, não fez. Então, a concorrência é uma dificuldade que todo candidato vai ter que vencer. Agora, o que vai me destacar? O que vai me fazer passar? Nós vamos falar disso no final do vídeo. Eu vou passar para vocês algumas dicas aqui para que vocês destaquem, para que você consiga essa vaga, para você ser o aluno aprovado. Gente, outra dificuldade de todos os alunos: conteúdo extenso e complexo. Aí tem duas coisas importantes, tá? Existe um mito onde se fala que o aluno de medicina tem que estudar tudo. Isso é mito, é mentira, isso não é verdade. Você não precisa estudar tudo. Você só precisa estudar o que vai cair na sua prova. Então a sacada, na verdade, é saber o quê? O que vai cair na minha prova. Essa é a sacada. Eu não tenho que ticar tópico por tópico do edital. Isso não existe. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que vai cair na minha prova. Sabendo o que vai cair na minha prova, beleza. Aí sim eu estudo. Mas esse conteúdo que vai cair na minha prova, ainda assim, eu resumindo só o que vai cair na minha prova, ele é extenso e ele é complexo. Não porque eu vou ver tudo no edital, mas para passar na medicina, na faculdade concorrida, nós temos um conteúdo intenso e complexo. Então, só para você entender a diferença, não é porque eu tenho que estudar tudo que ele é extenso, é porque medicina, principalmente algumas provas, existe um contexto, um conteúdo base que eu preciso dominar, que ele é extenso. E ele é complexo? Sim, porque eu tenho que separar os bons, os melhores. Então sim, ele é complexo e eu preciso saber qual que é. Isso é sim uma dificuldade que muitos candidatos à medicina passam. Então, concorrência, conteúdo extenso e complexo é uma dificuldade real que eu preciso resolver para eu conquistar minha vaga. Outra, gente, carga horária de estudo, né? O aluno que quer preparar para medicina, ele vai procurar um cursinho para ele começar a estudar. Aí ele pega um cursinho que vai das 7 às 5. Que horas que você estuda? Ah, Débora, estuda das 7 às 5. Não, você não estuda, você tem aula, é diferente, tá? Ter aula é diferente de estudar. Ver aula é diferente de estudar. Assistir, a gente fala assistir, eu tô assistindo a aula, não. Então você está ali na forma passiva, você não está estudando. Então, essa carga extensa é um problema. Eu preciso ter tempo para eu me exercitar. É um problema real dos candidatos. Outro problema
problema seríssimo de muitos candidatos, né? Pressão. Pressão interna, pressão externa, o lado emocional. Tem alunos que é super de boa, a família é super tranquila, o aluno consegue ficar leve, estudar bacana, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria. Às vezes o aluno não tem uma pressão externa, os pais não cobram, não é isso, mas o aluno tem uma autocobrança, porque ele vê os colegas passando, ele vê o pessoal do cursinho indo embora, ele vê isso e ele acha que tá ficando velho, que tem 20 anos e o mundo vai acabar. Gente, 20 anos, né? É muito comum isso. E já tem 3 anos que eu tentei. Então assim, essa pressão emocional, ela é real, ela é forte e eu valorizo muito isso, porque o emocional, ele pode destruir tudo. O aluno fica mais triste, ele fica deprimido e ele não pode manifestar, ele não pode reclamar, ele tá sendo ingrato. Gente, é realmente um problema muito sério e que a gente precisa resolver. As provas, gente, tem alunos que fazem provas que têm questões objetivas, boa parte dos alunos fazem prova que tem 2 fases, né, objetiva e dissertativa, é uma dificuldade. Tem alunos que eles vão super bem na prova objetiva, super bem, só que ele não vai bem na prova dissertativa. É uma dificuldade real. Tem aluno que vai super bem na dissertativa e não vai bem na objetiva. Tem um que vai super bem em humanas, mas não vai bem em exatas. Tem uns que vai muito bem na prova objetiva e não consegue fazer redação. São reais. O importante agora é a gente entender o seguinte: isso são problemas reais do candidato. Se você decidiu que quer medicina, você vai ter esses problemas. Ah, Débora, eu vou ter todos? Pode ser que você não tenha todos. Mas boa parte do que a gente citou aqui é um problema que é real para você, que é um candidato. A questão é, o que você vai fazer com isso? Porque os aprovados também têm esses problemas. Se eles conseguiram, o que eles fizeram de diferente do que muita gente faz que não conseguiu a aprovação ainda? É isso que a gente tem que se atentar, é isso que eu tenho que me apegar. E eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Concorrência, Débora, acirrada. Boa notícia. Boa parte dos alunos que vão fazer medicina, que vão prestar o vestibular, não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Ele está tentando a sorte. Ele entrou no cursinho aleatório, começou a estudar, matou tudo que é roteiro, fez tudo que é simulado, estudou, chegou lá e fazer a prova. Ele não tem noção do que é aquela prova, ele não treinou aquela prova, ele não conhece âncora, ele não conhece comando, ele não sabe as particularidades. Como que você vai sair na frente desse aluno? Sabendo isso. Débora, mas no meu cursinho tem uma pessoa que está 8 anos estudando, eu comecei agora, como que eu vou passar na frente dela? Sabendo que ela não sabe. Porque se ela está 8 anos no cursinho, 5 anos, eu já vi casos, tá gente, de 8 anos, eu falo 8 anos porque eu conheço casos reais de pessoas que ficaram 8 anos. Mas se a pessoa está lá 8, 5, 3, ela não sabe isso. Porque se ela soubesse o diferencial, âncora, comando, característica da prova, ela não estaria lá, não teria passado. Então a primeira coisa, existe a concorrência, só que essa concorrência gigante, esse número gigante de candidatos, eles não sabem, não conhecem a prova, eles não sabem o que é preciso para passar, eles só conhecem matéria. Débora, mas isso é pouco? Não é pouco, mas não é suficiente. Olha que loucura, gente, que a gente está falando aqui. Os alunos que estão há anos no cursinho, eles são muito bons em matéria, em estudar conteúdo, gramática, regra gramatical, história do Brasil, relevo, toda a parte de genética que cai bastante. Ele sabe a matéria. Mas como essa matéria cai na prova? Não sabe. Qual que é o comando da questão? Não sabe. Quais são as âncoras daquela faculdade? Ele não sabe. Qual que é o critério que usam para corrigir questões dissertativas para você conseguir atingir a nota máxima? E isso faz com que esse aluno fique anos. Como que você vai sair na frente dele? Conhecendo isso. Aí você tem que dominar a matéria, ok, igualamos. E eu conheço algo que ele não sabe, eu subo, por isso eu passo na frente. Por isso que é possível passar em menos de um ano. Porque quando você conhece isso, você se destaca. Imagina o seguinte, tem um grupo de alunos aqui que sabe matéria, que está há anos ali se preparando, mas que não conhece as particularidades. Aí você vem, estuda a matéria, está se preparando e você conhece as particularidades. Você se destaca do monte, se destaca da média, se destaca da multidão. Por isso que dá para passar em menos de um ano. Débora, tudo bem, entendi ali a concorrência, mas quando a gente fala de conteúdo, só estude o conteúdo da sua prova. O que é comum? O comum, gente, são os alunos estudarem todo o edital, são os alunos matarem todo o roteiro do cursinho, é matar o roteiro do primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Você não. Você só vai estudar, vou passar na FAMEP.
Só vou estudar conteúdo FAMERP. Vou passar no Einstein. Só vou estudar conteúdo Einstein. Pra que eu vou estudar tudo? Não, se você quer ser um expert em alguma matéria depois você se especializa. A ideia é passar no vestibular. A ideia é ver o nome na lista de aprovados. Então é isso que você vai fazer. Carga horária, eu tenho que ter tempo para estudar, gente. Ver aula não é estudar. Você tem que ter tempo para você fixar, você resolver. E é uma coisa bacana que a gente falou de pressão, né, emocional aqui, que eu levo isso muito a sério porque eu vejo muitos alunos realmente tendo problema com isso. Quando você tem um plano definido, sabe quais são as faculdades, você consegue organizar os seus estudos, consegue ver em que ponto você está, que está evoluindo, o seu emocional ele fica mais tranquilo. Quando é que a gente fica com o emocional mais abalado? Quando a gente começa a se perder, quando a gente começa a achar que não está dando conta, que está tudo atrasado, que a prova está chegando e eu ainda não sei nada, você não consegue nem metrificar o que você já aprendeu, o que você não aprendeu, você não sabe quanto falta de conteúdo para dominar, para chegar no seu vestibular. Olha que loucura! Isso mexe com o emocional. Quando você sabe tudo isso, você sabe o seguinte, estou em tal ponto, até a data tal, vou chegar em tal ponto, eu consigo finalizar antes da prova, já fiz tal simulado, esse é meu rendimento, eu estou bem. Ter isso planejado, ter isso organizado é o que vai melhorar muito o seu emocional. Eu espero que esse vídeo aqui ele tenha te ajudado, que ele tenha dado um estalo aí pra você, tenha te ligado de alguma coisa. Se você tá aqui e gostou, curte o vídeo, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho, todo dia tem coisa nova pra você aqui, certo? Para contribuir com a sua aprovação em medicina em menos de um ano. E se tiver dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, mandar alguma coisa no direct, vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram, manda um direct que eu respondo todo. Gente, sou eu que respondo todo mundo que me manda mensagem. Então, aproveita a oportunidade, me manda uma dúvida, uma mensagem, que eu faço questão de responder você, tá ok? A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.